Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 31 de janeiro de 2019, e o nosso tema é Eu sou um guia reencarnado. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Alguns dias atrás, eu publiquei uma reflexão onde eu explico por que os nossos guias ainda precisarão reencarnar muitas vezes mais até chegarem efetivamente ao término da jornada, que é a perfeição espiritual. E uma pessoa que ouviu essa reflexão me mandou uma mensagem e narra uma coisa curiosa. Diz essa pessoa que em sua cidade está uma verdadeira febre de guias reencarnados, isto é, pessoas que se afirmam a reencarnação de um determinado guia, seja um caboclo, preto velho, mas preferencialmente Exus e pombagiras. Então, esses indivíduos aparecem nos terreiros se afirmando, um guia reencarnado e, portanto, uma pessoa de sabedoria, cuja opinião deveria ser levada em consideração, e isso tem causado algum reboliço no meio umbandista desta cidade. E ele então me pediu uma opinião, pediu que eu abordasse esse assunto numa reflexão, porque, convenhamos, é um assunto inusitado, né? Bom, e aí eu conversei com alguns amigos, de partes diferentes do Brasil, perguntando se na região deles também havia esse tipo de coisa, e eles me disseram, graças a Deus, que isso é raro, mas eventualmente aparece alguém que se afirma ser a encarnação de um determinado guia, e quase sempre são pessoas fazendo bagunça por onde passam. E quando eu comecei a pensar nessa questão, eu me lembrei de uma senhora que alguns anos atrás era muito presente nos grupos do Facebook de Umbanda, onde ela se afirmava a reencarnação de uma pombagira, mas não uma pombagira qualquer, e sim uma pombagira que deu início a uma falange de trabalho muito conhecida na Umbanda. Então ela tirava foto, ela escrevia para os fãs, ela tinha ali os seus seguidores, e era uma cena bastante engraçada e inusitada de se observar. Bom, mas vamos entender essa questão. Primeiro de tudo, sim, os guias também vão ter que reencarnar ainda muitas vezes, porque eles ainda estão muito longe da perfeição espiritual. Ok, isso é um fato. Contudo, a reencarnação, sendo uma lei da natureza, é igualmente válida para todos da mesma forma. Então existe o chamado esquecimento do passado, que até há uma explicação de por que algumas crianças se recordam, mas isso eu vou abordar em outro momento. O fato é que a maioria dos encarnados, especialmente dos adultos, não se lembram da sua vida espiritual e muito menos da sua vida passada. Então o esquecimento ele está atrelado à lei. Então, ainda que um guia reencarnasse, como todos nós, ele também não se lembraria do seu passado. Ele não se lembraria que um dia foi guia. Isso simplesmente não vai aparecer em suas lembranças. Ele até pode ser percebido, se for assim um espírito muito elevado, por sua conduta, por sua bondade, por sua inteligência, pelo esforço que ele promove em ajudar as pessoas. Tudo isso demonstra a encarnação de um espírito muito elevado. Mas quem ele foi, onde ele atuou, tudo isso permanece em segredo. O esquecimento do passado passa verdadeiramente um apagador nessas lembranças. Então, se de fato houvesse um guia encarnado entre nós, nós não o reconheceríamos como guia, apesar de sim podemos reconhecer uma pessoa virtuosa, e ele próprio não se recordaria do seu passado espiritual. Ponto. Reencarnação é uma lei, vale para todos. O esquecimento do passado está muito bem atrelado a isso.
Então, como pode surgir um indivíduo aqui ou ali que se afirma a reencarnação deste ou daquele guia e, de quebra, ainda se mostra uma pessoa arrogante, prepotente, vaidosa, tudo aquilo que, enquanto guia, ele nunca teve? Faz sentido nisso? Você, por exemplo, que está me ouvindo, você conhece alguma entidade séria que se manifesta num terreiro sério de Umbanda e que seja vaidosa, orgulhosa, prepotente, que subjugue ou humilhe as pessoas? Então, se ela não faz isso enquanto espírito, por que ao encarnar ela faria como pessoa? É simplesmente incoerente. O que acontece no fritar dos ovos é que essas pessoas que se afirmam reencarnação X, Y, Z, frequentemente são pessoas perturbadas, frequentemente têm seríssimos distúrbios psicológicos, quando não psiquiátricos. Na maioria das vezes são pessoas muito carentes, que criaram uma fantasia que a princípio ela própria sabia que era uma brincadeirinha, uma mentirinha, mas de tanto alimentar aquilo, de tanto reforçar este conceito, chega um ponto em que ela acredita na própria fantasia. E então ela assume aquele papel e passa a se apresentar como se de fato fosse aquele personagem que ela afirma. Ora, de tempos em tempos a gente não vê na televisão aparecer um sujeito aí com seus seguidores e ele se afirma reencarnação de Jesus Cristo, embora não consiga fazer nenhum milagre. E tem gente que acredita, tem gente que segue, não é? E essas pessoas vão passando pelo mundo. Então, eventualmente, sempre aparece um maluco por aí se afirmando X, Y ou Z e que encontra outras pessoas que acabam alimentando nele essa maluquice e daqui a pouco vai virando uma bagunça. Então, é isso que eu acredito que esteja acontecendo em algumas localidades do Brasil. Ora, se um guia de fato houvesse reencarnado, ele até poderia bater num terreiro de Umbanda, mas ele seria reconhecido pela sua evolução espiritual, por ser uma pessoa sensata, uma pessoa de caráter, um espírito evoluído, não chegando ali de capa e cartola e dizendo: eu sou Exu, vocês não sabem nada, quem manda aqui sou eu sei tudo. Isso aí são perturbações e que nós temos que estar em guarda. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.